Hoje e amanhã teremos vários jogos importantes pela Série A do Campeonato Brasileiro, a maioria deles pela 34ª rodada. Eu vou explicar a vocês por quê, mas vamos falar dos jogos que teremos aí hoje e amanhã e atualizar como está a tabela do Campeonato Brasileiro. Já agradeço a presença de todo mundo aqui no canal e peço primeiramente o like de vocês, que é muito importante para esse vídeo ficar em alta, e a sua inscrição também aqui no nosso canal é importante demais para que a gente possa seguir crescendo dentro aqui do YouTube. Link na descrição para você acompanhar nosso canal de lives, nossos outros canais, perfis e redes sociais para você dar uma forcinha pra gente, beleza? Então vamos lá, colocar na tela, porque a 34ª rodada já começou, né? Eu tô inclusive atrasado aqui. Ontem, após o jogo da Seleção Brasileira, que inclusive tá caminhando, acho que até de certa forma lentamente aí, né, porque faz um jogo bom, depois tem um jogo ruim, sempre dá assim a seleção do Ancelotti, né, quando parece que o Ancelotti acerta na seleção, o jogo seguinte é uma porcaria. Então foi um bom jogo contra Senegal, um jogo ruim contra a Tunísia, impressionante como tá também aí a seleção brasileira. Mas enfim, vamos lá, ontem às 8h30 tivemos Botafogo e Sport. Botafogo ganhou 3-2. O Sport inclusive não se ajuda. Já está rebaixado também, mas não é a primeira vez que o Sport faz isso. Abrir 2-0 e tomar a virada. Inclusive, quando eu vi, o Sport abriu 2-0. Eita, não é possível, velho. Vou apostar na virada do Botafogo. Era para eu ter apostado, né? Vacilei e não apostei. Perdi de ganhar uma graninha, né? Olha, o Sport já tinha aberto 2-0 contra o Atlético Mineiro, tomou a virada e perdeu de 4-2. O Sport tinha saído na frente contra o Flamengo na rodada anterior, né? E teve 2 jogadores expulsos, depois tomou 5. Depois, agora contra o Botafogo de novo, sai na frente com 2-0 e toma a virada, né? Então, impressionante como tá a situação aí do Sport. O Botafogo tem nada a ver com isso, ganhou mais uma, passa o Bahia e vem aqui para o G5, né? Então, vitória importantíssima aí da equipe do Botafogo. Outros jogos, né? A gente teve também pela penúltima rodada, pela 37ª rodada, né? No domingo, Bragantino e Atlético Mineiro. Até por isso, os dois times têm um jogo a mais, certo? Mas não foi jogo dessa 34ª rodada, foi um jogo da 37ª rodada, tá certo? Inclusive, hoje tem outro jogo da 37ª rodada, Palmeiras e Vitória. Jogos aí que foram antecipados por conta da tabela dos dois times, né? O Atlético, porque vai ter aquele manejo ali de datas também, né? Por conta das finais aí, ó, o jogo do Atlético mudou, né? Da 35ª rodada, então assim, no sábado 22 o Atlético joga a final, então o jogo da 35ª rodada mudou de data, aí da 37ª mudou também, então a tabela do Campeonato Brasileiro da Série A vai ficar essa bagunça até o final, certo? Então hoje vai ter Palmeiras e Vitória, jogo muito importante aí, né, valendo o título. O Flamengo tá lá na primeira posição, se o Palmeiras vencer hoje, ele retoma a liderança do Flamengo, mas o Flamengo também joga, o Flamengo joga hoje contra o Fluminense, né, às 9h30 da noite. Já vai saber do resultado do Palmeiras. Eu acho que da Palmeiras e da Flamengo, acho que os dois vão ganhar os seus jogos. O Palmeiras contra o Vitória, jogando em casa, nem se fala. Palmeiras é amplo favorito, né, para esse duelo aqui. E precisa ganhar para retomar a liderança e jogar a batata quente nas mãos do Flamengo. E o Flamengo jogando um clássico contra o Fluminense, acho que ele vai ter uma vida um pouco mais difícil, mas acho que o Flamengo também é favorito para esse duelo. Santos e Mirassol, não tem como tirar o favoritismo do Mirassol para esse jogo, né, velho? O Mirassol vem fazendo um grande ano, né, um grande campeonato, e o Santos, embora tenha ganho a última partida, ganho do Palmeiras, inclusive, né, resultadaço da equipe do Santos, acho que o Mirassol é mais time do que o Santos, né? O Santos está aqui fora da zona do rebaixamento, pode voltar para a zona do rebaixamento nessa rodada, mas eu acho que não ganha do Mirassol não, beleza? Grêmio e Vasco se enfrentam hoje às 9h30 e eu vou sinceramente no empate aqui. Não acho que o Grêmio está numa situação ainda que seja confortável para se manter na Série A, então vai precisar pontuar para afastar de vez essa possibilidade de queda. Mas o Vasco é um time que tá muito bem também, né?
nas últimas rodadas o Vasco conquistou bons resultados aí, deu até uma quedinha de rendimento, pra falar a verdade, né? O time do Vasco já vem de 3 derrotas consecutivas, mas nesse jogo aqui eu vejo um empate. E aí amanhã, feriado, né? Dia 20 de novembro, Juventude e Cruzeiro se enfrentam às 4 da tarde. Eu acho que aqui é Cruzeiro, tá? Acho que o Cruzeiro ganha, mas acho que também o Juventude tem uma boa possibilidade aqui de se aproximar, de pontuar bem para sair da zona do rebaixamento, né? Para se aproximar da saída da zona do rebaixamento. Não vejo um Cruzeiro com possibilidades de título, nem também com possibilidade de sair do G5. Porque para sair do G5 são 9 pontos. Faltam o quê? Para o Botafogo faltam 4, né? São 9 pontos para tirar em 4 jogos do Botafogo. Então não vejo também um Cruzeiro imaginando até um título aqui também, eu acho que não, tá ligado? Principalmente se o Flamengo ganhar hoje. Então já acho que o Cruzeiro vai levar o campeonato ali naquele banho-maria e ficar em terceiro colocado mesmo. Acho que o destino do Cruzeiro esse. E o Juventude vai jogar aí com o sangue nos olhos para tentar essa última cartada, para diminuir esse prejuízo aí em relação ao rebaixamento. Bahia e Fortaleza. Gente, o time do Bahia é bem mais time do que o Fortaleza, né? Pelo menos nessa temporada, eu tô dizendo, tá bom? Assim, não quero comparar o tamanho dos dois times não, tá certo? Mas nesse ano o Bahia tem um time melhor do que o Fortaleza. A gente pode comparar aí, fazer o top ranking aí dos maiores do Nordeste em outro momento, não aqui. Depois, tá? Nas lives de pós-temporada que a gente tá programando aí pra fazer, a gente pode fazer uma dessa aí, beleza? Mas enfim, Bahia e Fortaleza, né? Amanhã às 6 horas. Jogo importante para os dois. O Bahia, se vencer, né, se triunfar, ele vai para 56 pontos e retoma a 5ª colocação, ultrapassa de volta o Botafogo. E o Fortaleza precisa urgentemente vencer o seu jogo para tentar se aproximar da saída da zona do rebaixamento, tá? Não vejo aí o time do Fortaleza vencendo esse jogo, não. Vejo um Bahia saindo vitorioso ou triunfando contra a equipe do Fortaleza, tá? Corinthians e São Paulo, pô, só um majestoso, né? 2 clássicos nessa rodada, né? Mais um clássico nordestino aqui também, um clássico tricolor aqui, Bahia e Fortaleza, mas clássico estadual, falando aqui, tem o majestoso apenas, né? Corinthians e São Paulo. O Corinthians vencendo o seu jogo, ele já se despede aí de qualquer possibilidade de rebaixamento, eu acho, 45 pontos. E o São Paulo precisa vencer esse jogo para pelo menos passar o Bragantino, né? E nessas brigas aí de aumentar a vaga, pode torcer para que, por exemplo, Palmeiras e Cruzeiro, um dos dois ganha a Libertadores, aumenta para 5 vagas. Pode torcer para o Cruzeiro ganhar a Copa do Brasil, aumentar mais uma vaga, e o São Paulo abocanhar uma vaguinha aqui na pré-Libertadores, pelo menos. Não vejo um São Paulo passando o Fluminense, não vejo o São Paulo fazendo mais pontos que o Fluminense, né? São 6 pontos para tirar, não consigo enxergar isso. São Paulo é um time que está tendo muita dificuldade nessa reta final aí do Campeonato Brasileiro. Teve uma bela de uma fase, parecia que ia brigar lá em cima, mas despencou, né? Então, o São Paulo pelo menos deve querer alcançar aqui uma vaga na pré-Libertadores aqui na 8ª colocação, possivelmente, tá? Mas enfim, palpite para esse jogo, cara, eu vou sinceramente no empate, viu? Vou sinceramente no empate. E se for para ter algum vitorioso, para mim é o Corinthians. O São Paulo não tá empolgando de jeito nenhum. Então eu iria de Corinthians se eu fosse ter que apostar em alguém, mas eu acho que vai ser aquele jogo de empate. E o último jogo dessa rodada vai ser Ceará e Internacional, amanhã às 9h30. É um jogo em que o Ceará pode se aproveitar de 42 pontos ali, o Internacional 37. Se o Santos ganhar e o Internacional ganhar, e o Fortaleza perder, principalmente também, né? Aí o Fortaleza se complica demais. Fortaleza tem 5 pontos de diferença para o Santos. Esses 5 pontos podem se transformar em 8 pontos, praticamente sacramentando um rebaixamento da equipe do Fortaleza. Então, pode ser uma rodada muito boa para o Fortaleza se o Santos, por exemplo, perder e o Fortaleza ganhar. Aí diminui para 2 pontos essa vantagem, mas também pode ser um desastre para o time do Fortaleza. E assim, vou ser bem sincero, tá?
Eu acho que o Internacional vai ganhar. O Ceará não deve fazer muita força para ganhar esse jogo, até porque não está em uma condição urgente, né? Então, assim, pensando exatamente nesse extracampo, né? Nesse extracampo aqui de um Ceará que não está desesperado para se salvar, ainda tem mais jogos e tudo mais. Não sei se o Ceará vai fazer toda essa força, não. Assim, eu tô condicionando a isso, tá? Mas é claro que o Ceará, eu acho até que se o Ceará entrar em campo e jogar para ganhar, ele ia ter mais time que o Internacional. Então, se fosse assim apenas o jogo puro, eu iria de Ceará. Mas tem toda essa questão da rivalidade com o Fortaleza, pode complicar de vez a vida do Fortaleza, ali o time do Ceará. Então, aí eu acho que o Internacional ganha esse jogo aí, o Ceará fica só ali, Lion, se lascou, tá ligado? Então eu vejo mais ou menos isso aí. E aí depois nós teremos as outras rodadas também com datas bem modificadas, né? Como eu falei, uma bagunça a tabela do Campeonato Brasileiro, mas que teremos esses jogos aí entre hoje e amanhã. E, bom, depois desses jogos a gente, no próximo final de semana, vai ter muito para conversar ainda também. E, bom, é isso, meus amigos. Bom jogo a todos aí que jogam hoje e amanhã pela Série A. Um grande abraço para você que está me acompanhando. Não se esqueça do like, da inscrição e do seu comentário aqui trazendo palpite sobre cada um dos jogos, beleza? Valeu, meus queridos. Até mais.